Começou ao vivo, com um atraso, peço perdão. Essa internet aqui eu tenho vontade de pegar e abençoar, e orar, e agradecer a Deus porque tem internet aqui em casa. Mesmo quando ela cai, quando começa ao vivo, diabo nojento, você está repreendido em nome de Jesus. E você não vai atrapalhar seu ao vivo de hoje, porque hoje é um ao vivo especial. Especial porque nós vamos falar de um dos momentos mais especiais da Bíblia, que é a Páscoa. Esse barulhinho de fundo, tá ouvindo? Já vai sair. Isso é panela de pressão. Por quê? Porque aqui eu estou em casa, estou dentro de casa, meu apartamento é pequenininho, então vocês, quando participam do ao vivo, é ao vivo literalmente, é ao vivo como se estivesse aqui. Então vai ter moto passando, vai ter homem vendendo pizza, homem vendendo ovo, vai ter a panela de pressão, vai ter máquina de lavar roupa, e não vem perturbar. Por quê? Porque você está dentro da minha casa. Eu estou colocando você dentro da minha casa. Então é uma alegria para mim dividir até os barulhos domésticos que eu tenho com você. Amém? Amém. Porque senão no meio do vídeo a galera fica: nossa, barulho, barulho. Sim, barulho. Amém. Quero falar com vocês sobre a Páscoa. Páscoa é ovinho de chocolate e a Páscoa é coelhinhos. Não é Oliana, Rebeca, Virgílio, Ana Oliveira, Iracema. Eu conheço um povo de Iracemápolis que eu amo muito. Renan Ribeiro, mas o Renan é muito querido. Gente, a Thalita tá aí, o Orban. O Orban não me deixa em paz. A Maristela, o Orban me manda mensagem de pergunta da Bíblia às 3 horas da manhã. 3 horas da manhã, Linéia. Ele manda perguntas pra mim. Bárbara Vardani. Te fala o horário do ao vivo no grupo, ele manda lá o horário do ao vivo. É verdade. Alexandre é outro já de casa também. Lu Cardilho, boa noite, pastor Ori. Boa noite. O que você falou, filha? Passa muito rápido. E oi, Dani, todo o povo lindo de todas as noites. Amém. Nem todo mundo é lindo, né? Quem tá falando não é tão lindo, mas enfim, a gente entende o que você quer dizer. É um gatinho assim. Ai, minha esposa tá falando que eu sou um gatinho. Gente, como é que pode, né? Você dá um presente pra ela, ela fica assim. Se bem que eu nem dei presente, mas ela tá querendo um ovo. Beijo pra Brasília. Flávio Santos, amado. Você também é meu amado. Vamos lá. Já deu 3 minutos? 3 minutos é o tempo, falta 20 segundos pro pessoal começar. Oi, Line Rosa. Nossa, Deus do céu. Aqui, agora ficou bom. Beleza? 3 minutos. Faltando 9 segundos. Senhor, que em nome de Jesus, o Senhor abra o coração e as mentes hoje, meu Pai, de um jeito especial para que a gente entenda a Páscoa e guarde no nosso coração para sempre. Amém? Amém. Começou. Gente linda do meu coração, a paz. Vamos ler Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12. Simone, Jennifer, Aline, abre aí a Bíblia se você tiver. Se você não tiver, preste atenção aqui. Não é para ficar respondendo WhatsApp durante o ao vivo, ok? Desliga a televisão, senão você vai ficar prestando atenção na novela. E você vai ficar prestando atenção você vai prestar atenção na esposa que fica tirando foto enquanto eu tô fazendo, eu me desconcentro. Oi pra mim, Patrícia. Oi pra mim. A Eli está cozinhando de novo. Tá vendo? Eu falei que ia perguntar do barulho? Sim, está. Êxodo capítulo 12 diz assim: falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: esse mês será o início dos meses. Este vos será o primeiro mês do ano. Então aqui Moisés começa a ouvir uma ordem de Deus, e ele diz o que para Deus, dizendo para ele? Deus dizendo para Moisés: hoje começa o ano para vocês. Então a contagem dos anos nos meses que o judeu usa, Deus estabeleceu a partir de Moisés. E o primeiro mês é chamado mês de Nisan. Aí o que acontece nesse mês de Nisan? No dia 14 desse mês, o cordeiro deve ser morto. Mas que cordeiro? Vamos lá, que eu vou explicar para você desde o comecinho. Nós estamos falando de mais ou menos 1.200 anos antes de Jesus. Alguns dizem 1.000, alguns 1.400. Vamos ficar na média, tá? Então, Jesus
como homem, porque Jesus é eterno, Jesus não veio há 2000 anos atrás. Jesus ele assumiu um corpo humano há 2000 anos atrás, mas ele é eterno, ele é criador. Não misture isso. Isso aí é um erro clássico de Testemunho de Jeová. Jesus não é um ser criado por Deus, Jesus é o Criador. Nele foram criadas todas as coisas. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Leia João capítulo 1, você vai ver. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Meu Deus do céu. A Bíblia do Testemunho de Jeová, para tentar argumentar, eles mudam. A Bíblia deles, João capítulo 1, está dizendo assim: e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo era um Deus. A Bíblia não diz que o verbo era um Deus. A Bíblia diz que o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Está falando de Cristo. Mas enfim, por que eu estou falando isso mesmo? Sim, porque Jesus veio 2000 anos atrás como homem. E se você voltar mais ou menos 1200 anos, você chega em Moisés. Moisés, bem rapidamente, ele nasceu numa época em que o faraó do Egito estava mandando matar todas as crianças. Por quê? Porque Deus dava tanta prosperidade na vida do povo que o povo brotava igual coelho, parecia hamster. Não tinha o que fazer, era só trabalho. Quando chegava em casa era o quê? Era comer e fazer sexo. Era isso que eles faziam, não tinha televisão, não tinha nada pra fazer, né? Aí ia fazer sexozinho, e aí nascia criança, e brotava, e brotava. Aí o faraó começou a ficar preocupado, porque o faraó falou: meu Deus, tem hebreu demais. Só um comentário: por que é hebreu? Porque hebreu, descendentes de Abraão, ok? Eles eram chamados de hebreus por serem descendentes de Abraão. Quando eles habitaram na Judéia, eles passaram a ser chamados de judeus. É o mesmo povo, beleza? Só para ficar claro. Só que aí o faraó do Egito olhou e falou assim: meu Deus, tem hebreu demais, mata os meninos. Aí quando o Moisés nasce, a Joquebede, ela começa a chorar. E aí fizeram um louvor dizendo: ô Joquebede, Moisés não vai morrer, eu posso ouvir o choro do bebê. Maravilhoso, a letra muito bem escrita, quem fez estava inspirado. E aí o Moisés é colocado na cestinha e manda o Moisés pela água. Inclusive Moisés quer dizer tirado das águas, né? E aí a filha do faraó encontra o Moisés e começa a cuidar dele. Com 40 anos de idade, Moisés ele assassina um egípcio por acidente, né? Parece que é acidente, não dá para saber direito. Ele assassina o cara. E aí com medo ele foge do Egito com 40 anos. E ele fica cuidando de ovelhas até os 80 anos. Então, olha só, Moisés ficou 40 anos no Egito, fugiu para cuidar das ovelhas de Jetro, que acabou virando seu sogro, né? Olha, o cara vai trabalhar e ainda pega a filha do cara, é uma benção. Aí, depois desses 40 anos, ele foge pro deserto, lá e fica com Jetro, cuidando de ovelhas, 40 anos também. Interessante, porque são 40 anos para Moisés ficar impregnado da cultura egípcia, e depois são mais 40 anos para Deus retirar a cultura egípcia de Moisés e implantar nele a cultura de Deus. Então são 40 anos ali de tratamento. Isso é interessante porque quando Deus chama Moisés para servi-lo, Moisés tem 80 anos de idade. Então você fica inventando desculpas esfarrapadas para não servir a Deus, e uma delas é achar que você está velho demais. Ai, mas eu estou muito velho. O que eu vou poder fazer? Gente, a promessa do livro de Salmos é de que até na velhice você daria frutos. Deus pode te usar, não interessa a sua idade, Deus pode te usar. O Timóteo, ele tinha vergonha porque ele era muito novo. E aí Paulo fala para ele: não deixa ninguém desprezar a tua mocidade. Por outro lado, Moisés: eu tenho 80 anos, sou muito velho. Deus, né, ele não disse, mas é como se ele dissesse: não deixa ninguém desprezar a sua velhice. Dá na mesma, Deus quer usar, ele usa quem ele quiser. Esteja com o coração disposto para você ver. Lembra do menininho do peixinho, do pãozinho? Multidão, 5.000 homens, aproximadamente umas 15.000 pessoas, se somar mulher e criança. Jesus fala: preciso de comida para dar para esse povo. Você acha que não tinha mais gente com comida? Tava cheio de gente com comida no bolso. Tinha um monte de gente com comida escondida. Mas vai um menininho e fala: Jesus, o que eu tenho é isso. E aí Jesus fala: é o que eu preciso. Eu só preciso de um coração disposto. Não é que ele precisa, é o que ele procura, né?
Porque se ele não tiver coração disposto, como ele mesmo diz, se não houver quem pregue, as pedras clamam. Mas Jesus, ele anda, o João capítulo 4, o Pai procura os adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E quando ele encontra um coração sincero na sua vida, ele vai usar. Não interessa a tua idade, não interessa a tua história, não interessa teu passado. O que interessa é o seguinte, tá com o coração disposto? Quer se entregar a Deus? Quer servir? Tá buscando como... Igual eu gosto do livro de Provérbios capítulo 2, ele fala assim, capítulo 1, ele fala assim, se você buscar a sabedoria e o temor como quem busca um tesouro escondido, você vai achar. Você vai achar. Deus se revela de forma especial para aqueles que o buscam de uma forma que os outros não buscam. Pode ter certeza disso. E aí Deus pega então e chama Moisés e fala, Moisés, vai tirar meu povo. Quando Moisés volta, o povo é escravo. Entenda, o Egito na Bíblia é uma figura do mundo. O Egito, ele é uma figura de como sendo o mundo. E quando eu digo mundo, eu não estou dizendo da natureza, porque nós habitamos nesse mundo, mas eu estou dizendo da cultura, do sistema, do humanismo, da religiosidade, da maldade. Esse mundo que hoje, de acordo com 2 Coríntios 4, é o Deus deste século que reina neste mundo. Não reina no sentido de que ele tem o controle, não. Mas hoje, os seres humanos que não creem em Deus estão no controle do diabo. Existe um controle satânico maldito que cria, através da mídia, através da moda, através das redes sociais, as tendências. E quem não conhece Jesus segue nessas tendências. Por isso que o crente anda na contramão dessas tendências. Mas enfim, então o Egito é uma figura desse sistema do mundo. E o povo estava escravo no Egito. Ou seja, é uma figura nossa, presos nos delitos e pecados. Estávamos presos. Estávamos presos. E aí Deus fala para Moisés, vai lá que eu quero que você resgate esse povo. Aí tem aquela conversa de Êxodo 3, fala, mas eu não sei quem é você, eu não sei o que. Aí Deus começa a ficar com a paciência esgotada, né? Mas começa a ficar. Aí ele fala assim, gente, enfia a mão no peito. Aí Moisés enfia. Aí ele fala, Moisés, tira a mão. Quando ele tira, tá leprosa, toda ferrada a mão do cara. Aí Moisés fica desesperado, meu Deus! Aí ele fala, bota de novo. Aí ele bota. Aí quando ele tira, a mão tá perfeita. Aí Deus tá falando, tá vendo? Eu uso você, eu faço o que eu quiser. Vai que eu sou contigo. Meu Deus. Você vira e fala assim, nossa, que privilégio. Privilégio? Ele fala a mesma coisa pra você. Mateus 28, capítulo 20, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O mesmo Senhor que andava com Moisés é o mesmo Deus que anda com você, meu filho. Você acha que Deus preferia Moisés? Eu tenho uma história que eu já contei em alguns lugares, que eu vou repetir aqui para quem não sabe. Eu cheguei uma vez da faculdade, eu trabalhei o dia inteiro, fui pra faculdade e voltei cansado pra casa. E eu tava naquele princípio, sabe? De você começa a conhecer Jesus, você começa a ficar apaixonado por Jesus e tal. Aí eu peguei... Obrigado, esposa. Aí eu sentei pra ler a Bíblia. Aí eu falei, quero jogar videogame. Só que ficou aquele peso. Não, vou ler a Bíblia. Eu falei, tá bom, vou ler a Bíblia. Só que eu tava no início, gente. Entenda, não me julguem. É porque eu era infantiloide. Todo mundo que começa no reino de Deus é uma sementinha. Tem árvores velhas, já de igreja, com anos e anos de igreja, de caminhada com Deus, que julga o menino que tá entrando. Calma, ele é uma semente. Ele ainda não tem a tua vivência. Não julgue aquele rapazinho ou aquela mocinha que estão entrando de acordo com a sua ótica. Você já é velho de caminhada, ele não é. Tenha paciência com as sementes. Não chega cobrando fruto de semente. Você mata a semente. Enfim, aí eu tava lá jogando videogame, eu falei, não, vou ler a Bíblia, né? Larguei e fui ler a Bíblia. Aí eu tava lendo sobre o povo no Egito. Principalmente aquela questão de chover o maná, quando chovia o maná do céu. Eu comecei a ler, deu um sentimento de inveja no meu coração. Eu estou confessando as minhas fraquezas, ok? Estou aqui para confessar minhas fraquezas. Começou a dar uma dor no meu coração, porque eu falei, meu Deus, o Moisés orava e caía comida. Imagina que, olha isso, imagina eu tô aqui morrendo de fome, começo a orar. Ai Senhor, queria tanto agora um filé mignon, uma cebolada, e vem, uma costela do Outback, meu Deus, imagina. Aí eu falei, Senhor, o Senhor prefere Moisés, porque, cara, nunca aconteceu isso comigo, eu nunca orei e caiu comida do céu, Moisés orava e caiu comida do céu. Aí eu comecei, o Senhor ama mais Moisés, o Senhor prefere Moisés, Moisés é preferido. Me deu uma crise, tô falando sério, isso não é piada, me deu uma crise. Aí eu peguei e comecei a orar, e... Caiu comida do céu.
Ah, então tá, ó. A Eliné quer fazer um teatrinho. Eu vou orar. Vai, Deus. Queria tanto que caísse alguma coisa gostosa agora do céu pra mim. Meu Deus! Uhul! O meu ovo de Páscoa. Ai, ai. Mas enfim, aí eu comecei a ter essa crise, cara. Comecei a ficar com raiva. Aí eu ouvi a voz de Deus. É verdade, eu ouvi. É como se viesse na minha mente. Como se eu tivesse acabado de ouvir, estava dentro da minha mente uma voz que dizia assim: Dani, eu não amo Moisés mais do que você. Eu amo vocês dois do mesmo jeito. Nossa, aí eu fiquei todo feliz, né? Todo. Falei, meu Deus. Só que aí vem a correção. Mas Dani, Moisés me amava muito mais do que você. Por isso ele experimentava muito mais do que você. Então isso me marcou até hoje. E Deus então ele chega para Moisés e fala: Moisés, vai lá e livra o meu povo, tira eles. Aí vem aquelas histórias das pragas, vocês conhecem muito bem, várias pragas, aí a água vira sangue, aí vem a gafanhoto, aí vem rã, aí chove fogo, aí fica escuro. É interessante, na próxima vez eu vou fazer um ao vivo mais sobre isso, porque eu estava lendo um texto que eu achei muito interessante, porque as 10 pragas, cada praga batia diretamente em um dos deuses egípcios. Eu achei isso incrível, esse texto que eu li. Depois eu vou aprofundar mais nesse assunto, vou pesquisar mais e se Deus permitir, eu trago para vocês, tá? Mas eu quero chegar na última praga. Na última. Quando chegou na última praga, o povo ainda não tinha saído do Egito. E aí Deus fala para Moisés: Moisés, você vai fazer o seguinte, você vai instituir a Páscoa. Aqui começa a Páscoa. Mais ou menos 1.200 anos antes de Cristo, tá? Tô arredondando bem. Aqui que começa a Páscoa. Você vai fazer o seguinte, Moisés. Você vai chegar pro povo. Gente, ela tá limpando. Ela tá limpando o interruptor agora. Agora ela tá limpando o interruptor. Não, Luana, eu não ouvi uma voz audível, mas é como se fosse assim. Se eu falar com você, e eu parar de falar com você, vai ficar na sua mente a memória de que eu falei com você. Você vai ter memória da minha voz. Então quando Deus fala comigo, é como se tivesse da minha memória, é como se ele já tivesse falado. A minha memória só traz à tona algo, só que é muito estranho porque são respostas que eu naturalmente não teria. Eu não sei se eu consigo explicar claramente, enfim. Mas aí o que acontece? Quando Moisés ele chega e ele fala, ó, vai ter morte no Egito. Vai ter morte, Deus vai trazer morte. Mas eu não quero que vocês morram. Tem uma saída para vocês não morrerem. Vocês vão fazer o seguinte, aí está aqui no Êxodo capítulo 12. Fale a toda a congregação de Israel, dizendo, no dia 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais, um cordeiro por família. Interessante que a Páscoa era no dia 14, mas eles tinham que pegar o cordeiro no dia 10, ou seja, eles tinham que ficar 4 dias com esse cordeiro. Tem 1000 conjecturas para isso. Eu ouvi uma que me marcou, porque Jesus ele não pode ser... Vou falar para você qual é meu entendimento desses 4 dias. Você não pode tratar Jesus como sendo alguém que morreu por você para resolver os seus problemas e isso não te afeta. A morte de Jesus é triste. Eu assisto aquele clipe do Leonardo Gonçalves, o Getsemane, que mostra Jesus morrendo. Não tem como não chorar, porque Jesus é amado demais. Tem que ter um carinho, tem que ter um amor. Caso contrário, a pessoa que não tem amor por Jesus, a morte de Jesus não é tão marcante para aquele que não o ama. Mas para aquele que o ama, a morte é dolorida. Então eu acho interessante porque ficar 4 dias com o cordeiro na sua casa, de alguma forma você ia criar um carinho pelo bichinho. Você ia, às vezes, dar um nome pro bichinho, não sei, chamar de ovelhinha, de lãzinha. Ô lãzinha, vem cá. Você sabe que daqui a 4 dias você vai matar o bichinho, mas a Bíblia manda você trazer ele para sua casa. Então eu entendo que é uma forma de dizer que enquanto o Espírito Santo não transformar o teu coração, você não ama a Deus. Porque a Bíblia diz em 1 João capítulo 4, nós só o amamos porque ele nos amou primeiro. Deixa eu só confirmar se é 1 João 4 mesmo. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. João 14? Não, é 1 João alguma coisa. É 1 João 4 sim, não estou tão louco não. 1 João 4, 19. Então nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então se eu fosse matar um cordeirinho que eu não tivesse sentimentos, não seria tão significativo assim. Então Deus fala, pega no dia 10, mata no dia 14. Com certeza, o Dionê, eu tô vendo a carinha dele aqui. Dionê, meu querido, amo você. Com certeza ele tem 32 explicações no hebraico desses 4 dias. Eu tô falando aqui, eu entendo quando eu paro para analisar o porquê. Mas enfim,
Esse cordeirinho tinha que ter algumas condições. Ele tinha que ser macho. Tem toda uma explicação de que no macho, a palavra macho é Zacar, e Zacar significa esquecer, mas deixa pro Dionê explicar essas coisas lá no blog dele. Só que o que eu quero pegar aqui para vocês, o verso 7. O verso 7 diz assim, que você tem que matar o animal à tarde, tomar o sangue dele e passar no umbral da porta. E naquela noite você vai comer a carne no fogo com pães ázimos e ervas amargas. Pão ázimo, pão sem fermento. É uma figura clara de que Jesus morre sem pecado. O pão sem fermento, não tem pecado nele. Outra coisa, ervas amargas, para a gente ter lembrança do amargor do pecado. Que o pecado na hora é doce, mas depois ele é amargo. As consequências são amargas, horríveis. Uma outra coisa que é interessante aqui, sobre o sangue na porta, é que quando o anjo da morte vai passar, ele não olha quem está dentro da casa. Ele não olha qual é a história da pessoa que está dentro da casa. Ele não olha o que a pessoa fez. Ele não olha qual é a situação, qual é o histórico. Ele não vê. O que o anjo da morte, quando ele passa e ele olha, tem sangue do cordeiro? Sim, está livre. Não tem sangue do cordeiro? Não, está morto. Boas obras, passado limpo, passado... Isso não tem, isso não tem. O que o Espírito Santo vai olhar é se o sangue de Jesus purificou a tua vida. Se você creu em Jesus e o sangue de Jesus te lavou de toda iniquidade, você nasceu de novo, pronto, você está salvo. Por isso que a Bíblia diz, João 3,16, todo aquele que nele crê, não morre, mas tem a vida eterna. Por que não morre? Porque o anjo da morte não toca em quem tem o sangue na porta. Meu Deus, que coisa linda. Aí, eu não vou entrar em detalhes no cordeiro, mas vamos para o verso 12, dizendo que o anjo está falando assim, Deus está falando para Moisés sobre o anjo, né? Eu passarei pela terra do Egito essa noite e ferirei todo o primogênito, dos homens e dos animais. Em todos os deuses do Egito farei juízo. Quer ver uma coisa que é interessante? Deixa eu achar aqui. Achei. Deixa eu achar... Aqui. Verso 48. Olha o que diz no verso 48. Se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa, ou seja, Moisés chamou o povo judeu, ok? Quem foi chamado foi o povo de Deus. Mas Deus é tão maravilhoso que ele derrama essa possibilidade de salvação para os outros povos. Então a salvação não ficou exclusiva para o povo de Israel. Ele fala assim, se algum estrangeiro que estiver contigo quiser celebrar a Páscoa, então ele deve ser circuncidado. Então celebrará a Páscoa como um natural da terra. Mas nenhum incircunciso participará dela. A circuncisão, eu já falei disso várias vezes, é uma figura do despojo da carne. Eu gosto do texto de Colossenses, capítulo 2, que fala que Cristo realiza em nós uma circuncisão não feita por mãos. Qual circuncisão? É uma circuncisão na mente, onde ele arranca do controle da nossa alma a carne, o velho homem. Jesus na cruz, ele mata o nosso velho homem, então ele tira esse velho homem do controle. Você não é mais dominado pelos seus sentimentos. Hoje, você tem o poder em Jesus Cristo, cheio de Jesus Cristo, de dominar os seus sentimentos. Então a ansiedade não vai te tomar conta do emocional. Você não é mais escravo de sentimentos, você é senhor dos sentimentos. Porque o Espírito Santo te permite. Quando você está firme com Jesus e o coração cheio de Jesus, não cabe o temor, não cabe o medo, não cabe a ansiedade, não cabe nada daquilo que desagrada a Deus. Por isso que a Bíblia fala de novo em 1 João 4, que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Por que lança fora? Porque está lá o teu coração, cheio de temor. Aí vem a palavra de Deus, o Espírito Santo, e enche no seu coração. Quando ele enche, não sobra espaço para o medo. Então ele lança fora o medo. Então é interessante porque ele fala, se você for circuncidado, ou seja, se você nascer de novo com Cristo, você pode passar pela Páscoa. A Páscoa é para você também. Essa era a Páscoa. Ponto. No dia 10, pega o cordeirinho, no dia 14, mata o cordeiro, come o cordeiro com pão sem fermento e ervas amargas. Essa era a Páscoa. Mas a Páscoa já estava determinada que seria nessa data
e veio então passar o sangue na porta, ou passou a ser nessa data a partir desse momento? A partir desse dia. Esse foi o primeiro. Determinou-se a data. Mas quem determinou essa data? Deus falou para Moisés, que Êxodo 12, verso 1. Agora começa a contagem do mês de Nissan para vocês. Entendi. Então, a partir daquele dia foi a primeira Páscoa. A primeira Páscoa aconteceu, então, com a saída do povo do Egito. Todos os anos, desde a saída de Moisés do Egito, eles faziam o quê? Eles faziam, nessa mesma data, a comemoração da Páscoa. O cordeiro era morto. Eu julgo ser o dia mais importante das festas. Porque o cordeiro morto era um sinal que a morte não me pegaria, o sangue de Jesus me purificaria, e aquele cordeiro estava levando os pecados do povo. O sangue derramado era a expiação dos pecados. Então é muito figurado. Eles pegavam um cordeiro, o cordeiro tinha que ser branquinho, de 1 ano, macho, sem manchas. Uma figura de não ter pecados. Esse era o cordeiro. É interessante que o sumo sacerdote ele escolhia o cordeiro. Ele olhava e falava, aquele é o cordeiro. E pegava aquele cordeiro para matar. João Batista, quando ele vê Jesus, ele fala, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Acho que ele nem sabia o que ele estava fazendo, mas ele já estava reconhecendo, aquele é o cordeiro de Deus. Aquele é o cordeiro da Páscoa. Ele é o escolhido. Ele é o macho sem manchas, sem pecado, sem erro, sem rugas, como a Bíblia diz. Não é literalmente que Jesus tinha uma pele lisinha porque usava Monange e Mary Kay. Não era isso, mas era no sentido de que ele não tinha pecados, não tinha falhas, não tinha defeitos. E aí a gente entra na Páscoa de Jesus. 1200 anos depois, mais ou menos. Eu estou falando muito superficialmente. Gente, dá para aprofundar extremamente aqui, mas eu não quero, porque eu quero chegar na parte 3. A parte 1 é Páscoa, tempo de Moisés. Segundo, Páscoa, tempo de Jesus. Terceiro, Páscoa na nossa vida. Segundo ponto, então, Páscoa na época de Jesus. Lucas capítulo 22. Estava, pois, perto a festa dos pães ázimos, chamada a Páscoa. Então Jesus fez o quê? Mandou Pedro e João, verso 8, vão e preparem a Páscoa para que a comamos. Interessante que a Páscoa ela era comemorada por uma semana, era uma semana de festa. Só que, do dia 14 ao dia 21, né? Só que o que acontece? Eles comiam cordeiro. Cordeiro é carne vermelha. E aí você vê hoje um povo que vai fazer Semana Santa e não pode comer carne. Meu Deus, essa Páscoa era comer carne. Eu vou comer peixe. Mas Jesus comia carne. Não, mas eu sou mais santo que Jesus, então eu como peixe. Mete o churrasco, faz o bife, que Deus não tá nem aí se você vai comer carne, meu Deus do céu. Ai, caramba, viu? Aí, enfim, aí eles vão lá, preparam a Páscoa e olha que interessante aqui o que acontece no verso 14. Verso 14. Chegada a hora, Jesus sentou-se à mesa e com ele os seus 12 apóstolos e disse, desejava muito comer com vocês essa Páscoa antes que morresse. Aqui não dá para saber se Jesus queria comer essa Páscoa com eles, porque era aquele momento de despedida, né? Quero curtir com meus amigos antes de ir embora, ou quero logo curtir esse momento para poder morrer e voltar para a glória. Não sei, por que Jesus queria tanto passar com eles? Ou porque ele queria curtir o tempo com os amigos, ou porque aquele era o sinal de que ele em breve voltaria para a glória. Pode ser os dois. Eu vou perguntar isso para Jesus lá no céu. Por que o Senhor queria tanto um alarme tocando? Por que o Senhor queria tanto passar essa Páscoa? Mas vamos lá. Aí o que acontece? Lucas 22, verso 19. Olha aqui qual é a nossa Páscoa com Jesus. Tomando Jesus o pão, deu graças pelo pão, que era o pão ázimo, tá? Partiu e deu aos seus discípulos. Eu achei interessante porque... o comentário do Jorge. O cara pronto o ano todo, mas na sexta-feira não come carne. É isso mesmo, é o puro religioso. Não obedece o mandamento, trai mulher, enche a cara, rouba, engana, fala palavrão, manda baixaria pelo WhatsApp, mas na sexta-feira, Deus me livre de comer carne. Deus me livre de pecar contra o Senhor. Hipócrita de uma figa, vai se converter e mudar o teu caráter. Jesus está muito mais preocupado com o que você é do que com o que você faz. Meu Deus, mas enfim, não quero ficar bravo.
Eu fico indignado com religiosidade. Mas aí Jesus pega o pão e dando graças, parte o pão, dando para os seus apóstolos, dizendo: esse é o meu corpo, ele é dado a vós, façam isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: esse cálice é a nova aliança que eu faço com vocês no meu sangue. Então, quando você vai tomar a ceia, quando você vai participar da ceia, que você toma o vinho e o pão, você vai trazer à memória que aquele vinho e aquele pão, ou suco de uva, Aurora, né, de garrafa verde das igrejas chique, das pobres é tangue mesmo, não tem problema. O que interessa é a memória. Você está trazendo à memória o que Jesus fez, o corpo o pão é o corpo dele entregue, e o vinho, o suco, é o sangue dele derramado que nos perdoa. Mas também está voltando lá para o Cordeiro, para a Páscoa. Então quando você toma a ceia, é uma forma de você estar lembrando e participando da Páscoa. Isso é muito incrível como as coisas se conectam. Então quando você come do pão e você toma da ceia, do vinho, você está declarando com atitudes, com a sua boca e com as suas ações: eu creio que Jesus Cristo morreu por mim e derramou sangue para perdoar os meus pecados. Eu creio que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus e eu creio que ele cumpriu a Páscoa. Então quando você toma a ceia, você está declarando tudo isso que aconteceu foi profético para o cumprimento dessa nova aliança. Creio que eu faço parte dessa nova aliança. Interessante que as pessoas fazem a pergunta de sempre: Dani, quem toma ceia é só quem é batizado? Vamos explicar para vocês. O batismo não é uma coroação. O batismo não é uma medalha de honra ao mérito. Não. A coroação e a medalha é o arrebatamento e a salvação, que a gente entende como glorificação. O batismo e a ceia é o acesso através o Espírito Santo te convence, e aí você faz a matrícula dessa faculdade. Você vai começar a sua caminhada a partir daí. Eu conheço pessoas que elas falam: não estou pronto para tomar ceia e ser batizado. Peraí. Em qual momento a Escritura diz para você estar pronto para fazer isso? Não tem nenhum texto que diz. O que a Bíblia diz é o seguinte: se crer que Jesus Cristo é o Senhor. Lembra de Atos capítulo 8? O eunuco conversando com Felipe? O eunuco olha para lá, tem água. Ele fala: meu Deus, tem água aqui, o que impede de eu ser batizado? Aí o Felipe fala para ele: é lícito se você crer de todo o coração. Jesus é o Senhor, morreu por você, ressuscitou por você. Aí ele fala: creio. Pum, mergulhou, batizou, toma a ceia, vai ser feliz. Outro comentário: as pessoas falam: mas quem está em pecado não pode tomar ceia. Peraí. Se dissermos que não temos pecado, 1 João capítulo 1, tornamos-nos mentirosos. Então qual de vocês pode tomar ceia dizendo que não pecou? Eu não posso. Só Jesus tomaria ceia. Todos nós pecamos. A diferença é que nós não aceitamos o pecado. Nós somos inconformados quanto ao pecado. Então, o que a ceia indignamente, né, que é quando Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 11, né, que eu não posso tomar ceia indignamente, é em que sentido? De não ter noção do que eu estou fazendo. Eu não tenho noção do que eu estou fazendo. Eu estou tomando porque eu gosto do pão, gosto do vinho daqui. Tanto que Paulo fala: vocês vão lá para ficar bêbado e matar a fome. Vocês estão perdendo a noção da ceia. Tomar a ceia indignamente é não crer em Jesus Cristo, não ter noção do que aconteceu, não confessar: eu estou tomando, mas eu não creio que Jesus morreu. Isso é tomar indignamente. Aí Paulo está dizendo: você está tomando para sua própria condenação. Por quê? Porque você está declarando: eu estou tomando porque eu sei que isso aqui significa que Jesus Cristo é a morte e a ressurreição. Eu estou tomando, mas eu não creio nisso. Então você está automaticamente dizendo: Senhor, você é mentiroso, pode me mandar para o inferno. Você entendeu o que é tomar indignamente? É tomar sem crer no que você está fazendo. Agora, óbvio, quem crê em Jesus Cristo não permanece voluntariamente no pecado, né? 1 João 5,18, aquele que é nascido de Deus não vive no pecado. Então, se você peca deliberadamente e não se importa, tem alguma coisa esquisita nessa tua salvação. Mas não é o assunto de hoje, é só para explicar o que é ceia indigna. Alguém fez um comentário sobre julgar quem come ou quem não come. Perfeito. Romanos 14 diz que aquele que come não julga aquele que não come. A questão não é o julgamento. A questão é o julgamento, quem faz isso hipocritamente. Eu conheço irmãos sérios
que amam a Deus. Ali tem alguns tios que são católicos e eu sei que são pessoas de Deus e eles não comem carne na Semana Santa. A questão não é a hipocrisia não é desses caras. A hipocrisia é daqueles que se dizem, mas não vivem. Esses são hipócritas. E eu digo de novo, apronta o ano inteiro e depois vai ficar sem comer carne e achar que Deus está feliz, você está absolutamente enganado. Você está sendo hipócrita. Deus não olha atitudes de corações não convertidos. Primeiro, coração convertido. Depois as atitudes. Tá bom? Depois a gente fala disso. Então agora eu quero trazer para nós. O que isso encaixa com a gente, então, a Páscoa? O que encaixa? Vamos fazer uma análise. Preste atenção aqui. Preste atenção em mim aqui. Nós temos lá no Egito o povo preso. Isso é uma figura nossa, preso nos pecados do mundo. Ok? Aí chega uma pessoa trazendo a mensagem de salvação, que é Moisés. Isso é uma figura do Espírito Santo de Deus trazendo a mensagem de salvação ao nosso coração, ou alguma pessoa pregando, sendo usado pelo Espírito Santo, não importa. A mensagem da salvação chega. Aí aqueles que creram passaram o sangue no umbral da porta. Hoje, aquele que crê, o sangue de Jesus é derramado na porta, que é na nossa vida, que nos lava, nos faz nascer de novo. Só um comentário aqui, Jesus não arruma a velha criatura, viu? O sangue de Jesus não lava a velha criatura, não. O sangue de Jesus, ele é derramado para perdoar os nossos pecados, mas ele morre com a velha criatura. A velha criatura está aniquilada. Ele cria uma nova criatura. 2 Coríntios 5,17 fala isso, que nós somos novas criaturas. Não existe martelinho de ouro para a velha criatura. Não é um carro que bateu e vai lá um mecânico e arruma o carro. Não, aquele carro ele é jogado fora. E Deus faz de novo, um carro novo. Ok? Você é uma nova criação. Você não é mais. Por isso que maldições hereditárias não existem mais. Traumas, tudo de ruim que está na tua vida, culpa, foi levado com a velha criatura. Se o diabo vier encher o saco, você fala para ele, vai lá cobrar do meu morto pendurado na cruz, porque eu sou filho de Deus. Eu sou nova criatura. Eu sou cidadão celestial. 1 Pedro 2,9. Eu sou povo santo. Eu sou raça eleita. Eu sou sacerdócio real. Nação adquirida. Não vem encher minha paciência. Olha que delícia. Então, voltando para a figura. Preso no pecado, preso no Egito. O Moisés chegou, a pregação do evangelho chegou. O sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo. Aí o que acontece? Eles saem do Egito. Deus tira da gente. Aí o que eles fazem? O povo passa por dentro do Mar Vermelho. Eles atravessam o Mar Vermelho. É um sinal do batismo. Nós somos batizados, passamos pelo Mar Vermelho, que é a figura do batismo, do novo nascimento. Aí eles entram, depois que passam no Mar Vermelho, entra onde? Entra no deserto. A caminhada no deserto. Sabe que caminhada é essa? É a caminhada dessa vida. Jesus diz, João 16,33, que nós teríamos aflições nesse mundo. O povo tinha as aflições do deserto. O deserto era quente, o deserto era seco, tinha os animais perigosos, tinha os inimigos em volta, tinha as brigas internas, tinha o bezerro de ouro, maldita religião, ou bandeira do inferno que é a religião, tentativa humana de alcançar Deus. A religião são as tentativas humanas de alcançar a divindade. E Jesus Cristo, ao contrário, é a divindade que se mostra ao homem para demonstrar o seu amor. Jesus é a contramão da religião. E aí essa caminhada no deserto é a caminhada da nossa vida. Só que o interessante, esse povo no deserto, no calor vinha nuvem para cobrir, à noite vinha coluna de fogo, na fome caía maná, na sede saía água da rocha. Então o que é incrível? O cuidado sobrenatural com os filhos dele. É o mesmo cuidado sobrenatural que a Bíblia promete que Deus tem com você. Deus suprirá todas as suas necessidades em Cristo Jesus. Filipenses 4,19. Isso é uma promessa. Descanse nessa promessa. No deserto dessa vida existe ainda uma nuvem durante o dia. No deserto dessa vida existe ainda uma coluna de fogo durante a noite. No deserto dessa vida existe a água viva que sai da rocha, que é Jesus. Eu poderia aqui falar sobre a questão de Moisés ferir a rocha 2 vezes, mas eu não quero falar sobre Jesus morrer 2 vezes, senão vai ficar muito longa o ao vivo. Tem o pão que desce do céu, ele mesmo diz, João capítulo 8, né? Eu sou o pão que desce do céu. Deixa eu confirmar. Eu sou o pão do céu. Eu acho que é o João 8.
Sou o pão do céu. Ou é o 10? Nenhum nem outro, é 6. João 6. Eu sou o pão que desce do céu. Então você vê que mesmo na caminhada dessa vida, tem o cuidado de Jesus sobrenatural, do mesmo jeito que tinha com o povo no deserto. E aí o que acontece? Momentos de incredulidade. Lembra o povo no deserto? O povo no deserto, eles foram incrédulos. Olha só, quando eles saíram do Egito e eles andaram até a Cades Barneia, Cades Barneia já é, atravessou a montanha, já é Israel, já é a terra prometida. Eles demoraram 2 anos, 2 aninhos, 2 aninhos chegaram, pum! Eles já poderiam ter entrado na terra prometida em 2 anos, só que o que acontece? A incredulidade. E o que a incredulidade fez? Murmuração. E o que a murmuração traz? Morte espiritual. Se você é uma pessoa incrédula e murmurenta, você vai ficar travado na sua vida. Como que Deus vai abençoar aquele que não é capaz de ser grato pelo que Deus faz? Eu vi um vídeo hoje que eu achei muito top. O vídeo mostrava um senhor lá na Itália, que ele teve o coronavírus e ele usou como é que chama? Um respirador, e ele teve que ficar 1 dia com o respirador. E aí chegou a conta de 500 euros. Ele começou a chorar quando veio a conta de 500 euros por 1 dia de respirador. Aí ele começou a chorar, aí o médico virou e falou: senhor, o senhor está chorando porque o senhor não tem dinheiro? Você pode parcelar para pagar isso. Aí ele tinha 90 anos, o senhor, 92 anos, essa história é real. Aí ele começou a chorar e falou: não, moço, eu tenho dinheiro a pagar, graças a Deus eu tenho condição de pagar. Mas eu estou chorando porque eu estou imaginando o quanto que eu estou devendo para Deus pelos 92 anos que Ele me deu ar de graça. 1 dia que eu tive que pagar pelo ar, eu paguei 500 euros. Imagina o tanto que eu estou devendo a Deus de ter cuidado de mim. Então essa noção de gratidão, ela não te deixa ser uma pessoa travada. A murmuração te trava. E aí o povo no Egito lá murmurando, ficaram rodando por 38 anos. 38 anos paralisado até morrer todos os incrédulos. Você não precisa passar por isso. Muda o modo de pensar, muda a sua fala, muda a sua mente, muda a sua maneira de se relacionar com Deus. Às vezes o jeito com o qual você chega até Deus muda a resposta dele. Marta e Maria, em João 11, falam com Jesus a mesma frase. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. As duas falam do mesmo jeito, mas parece que Marta chega com cobrança e grosseria. E Jesus vira e dá uma resposta teológica na lata dela, que ela fica desnorteada. Maria não, que não é a Maria mãe de Jesus, corpo de Jesus, tá? É a Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro. A Maria, ela ajoelha e chora. E ela fala: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus chora junto com ela. A reação de Jesus é diferente de acordo com o jeito que você se achega a ele. Isso é incrível. Então, 38 anos rodando por murmuração. E aí, depois desses 38 anos, o que acontece? A entrada na Terra Prometida. Na nossa vida, essa é uma figura do quê? De Jesus nos levando para habitar eternamente com Ele. Então, a Páscoa é uma figura do Cordeiro morrendo, sangue na porta. Jesus morrendo, o sangue na minha vida. Me livrou do Egito, me livrou do pecado. Passou pelo Mar Vermelho, passamos pelo batismo. A travessia pelo deserto, a travessia por essa vida. Os cuidados sobrenaturais do deserto, os cuidados sobrenaturais de Deus conosco. A chegada na Terra Prometida, a chegada na glória, na presença do Senhor. Essa é a nossa Páscoa. Cristo morreu e Cristo ressuscitou. E porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. É isso. Amo vocês. Espero que tenha ficado de alguma forma claro para vocês o que é a Páscoa. Acho que vocês nunca mais vão tratar a Páscoa como coelhinhos e ovinhos. Se você puder me ajudar para mais pessoas verem, curte, compartilha, marca alguém. Mas quando você for compartilhar, não só compartilha. Compartilhei, escreve alguma coisa. Gente, esse vídeo é muito legal, não aprendo o que é a Páscoa. Meu Deus, esse menino é perturbado. Qualquer coisa. Se tiver, chama a atenção. Por que Moisés não entrou na Terra Prometida? Boa pergunta. Moisés não entrou na Terra Prometida porque Moisés confiou mais no cajado dele do que na palavra de Deus. Quando Deus diz para ele ordenar para que da rocha saísse água, ele bate na rocha. Tem uma figura... Olha, meu computador desligou. Que loucura. Na hora que acabou ao vivo, ele desligou. Graças a Deus.
Qual é a loucura? A Bíblia mostra que Moisés 2 vezes precisou tirar a água da rocha. Na primeira, ele bateu com o cajado e saiu água. Na segunda, Deus fala para ele, ordena que da rocha saia água. Ele vai lá e bateu na rocha. Na segunda vez, ele não confiou na palavra de Deus, ele desobedeceu. Só que tem uma figura muito clara, se eu não estiver enganado, em 1 Coríntios 10, fala que Jesus é a nossa rocha. Então, quando Moisés ele bate na rocha, é uma figura de Jesus sendo ferido, morrendo na cruz. Só que se Moisés tentar bater de novo, é como se ele estivesse tentando matar Jesus de novo. Mas Jesus não pode morrer 2 vezes, ele só morre uma e ele ressuscita para nunca mais morrer. Hebreus capítulo 10 trata muito esse assunto. Hebreus capítulo 6. Aquele que é o apóstata, a gente comentou disso essa semana, é impossível que ele seja renovado, porque uma vez que ele se torna inimigo de Deus, para ele nascer de novo, ele teria que matar Jesus de novo, mas Jesus não morre 2 vezes. Hebreus 9:27 diz que ao homem é dado o direito de morrer uma só vez. Inclusive é por isso que Moisés não é uma das 2 testemunhas do Apocalipse capítulo 11, ok? Eu vejo muita gente falando que é Elias e Enoque. Pode ser, mas Elias e Moisés não, porque Moisés já morreu. Quem quer batizar, gente, manda uma mensagem para mim, vem para Taubaté, que a gente faz o seu batismo sem problema. A única coisa que eu vou perguntar para você é, você crê em Jesus Cristo de todo o seu coração? Sim. Você entende o que você está fazendo? Sim. Por que você quer batizar? Você me respondendo essas 3 coisas, a gente faz o seu batismo e a gente se alegra e mais um nome está escrito no livro da vida. Inclusive, a gente já toma a ceia junto. Teve um que falou aí que era batizado quando era bebê. Teve um batizado bebê. E aí agora ele batizou nas águas. Certo. Explica para alguém que esteja aí que talvez tenha sido batizado quando era bebê. O batismo de bebê? Ó, a igreja católica faz, a presbiteriana faz, se eu não me engano a luterana também faz. Eu não gosto do batismo de crianças, por quê? Porque eu entendo que o batismo é uma confissão pública de arrependimento. A pessoa para batizar tem que ser o mesmo princípio da ceia. Tem como tomar a ceia indignamente? Tem. Que é como tomar a ceia sem saber o que você está fazendo. Então eu creio que do mesmo modo tem como ser batizado indignamente. Em que sentido? Você não tem ideia do que você está fazendo. Um cara que entra na piscina e sai sem entender o que ele está fazendo, ele entra ímpio seco e sai ímpio molhado. Não mudou nada. Eu entendo que o batismo ele é uma confissão pública de um entendimento que já aconteceu na sua mente, tá? Romanos no capítulo 6, ele fala sobre o verdadeiro batismo. O verdadeiro batismo diz que nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele. Nós morremos com Cristo, Ele não morreu por mim, ok? Ele morreu comigo e Ele ressuscitou comigo. Então isso dá uma ideia de unidade. Esse é o batismo verdadeiro. O batismo das águas ele só é real quando o primeiro batismo já aconteceu. Qual é o primeiro batismo? Convencimento do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não convenceu você, se você não nasceu de novo, você está proferindo publicamente o quê? Você está confessando algo que não aconteceu. Você entende por que eu não creio? O Everton ele citou um texto que todo presbiteriano cita, no livro de Atos, quando a Bíblia diz que chegou lá e batizou Cornélio, se eu não me engano, e todos que estavam na casa dele. Não diz as crianças. Isso é uma conjectura. Estão conjecturando, já que batizaram todos, batizaram as crianças. Eu não creio. Por quê? Exatamente pelo que eu estou falando, porque não faz sentido batizar uma criança sem que ela tenha ideia do que ela está fazendo. Você pega a criancinha, enfia ela na água, você se arrepende? Arrependo do quê? De fazer muito cocô na fralda? De mamar demais? Porque, coitada da criança, como é que ela vai ter condição disso? Então, essa é a minha posição. Agora... Mas a criança tem pecado, né? Ele está querendo que eu diga que a criança tem pecado. Claro que tem. Entenda uma coisa, você não peca, você não se torna pecador porque você peca. Não. Você não se torna pecador porque você cometeu um pecado. Não. Salmo 51, Davi vai falar assim, em pecado fui concebido pela minha mãe. Ou o Romanos 3, que eu cito constantemente, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 5, como o pecado entrou no mundo por um homem, de um homem passou para todos. Então a criança nasce com o pecado. Ela peca porque ela é pecadora. A questão da salvação infantil, se você quiser saber, tem um vídeo meu chamado Daniel Saad, Bebês Vão para o Céu.
Depois você lê lá, você assiste porque é comprido, tá? Mas essa é a posição. Então se você quiser batizar, vem pra cá. A pergunta não é, eu não sou batizado, posso ser salvo? Essa pergunta tá errada. A pergunta é, se você crê, por que você não batiza? O que te impede? O bandido na cruz foi salvo sem batizar? Sim, mas ele não tinha condições. Você queria que fizesse o quê? Você queria que viesse uma mão do céu e tirasse a cruz e enfiasse a cruz do cara numa água? Não tinha como. Então nós temos que entender a questão da possibilidade versus a não vontade. Se você não tem possibilidade, fique tranquilo. O cara tá lá no leito de morte, levou um tiro, aí chega uma irmã pra orar, o cara recebe a Jesus ali vomitando sangue. Tá salvo, não tem a menor dúvida disso. Agora você que tá me ouvindo, crê em Jesus. Tem lá, a igreja marca batismo, a igreja chama, a igreja convida. Você já entende que não é por merecimento, é só pra quem crê. A pergunta é, você crê? Sim, batiza. Você crê? Não, não batiza. A crê? Sim, mas tem pecado. Essa segunda parte não existe. Crê? Sim. Então batiza, Jesus do céu. Essa é a pergunta. Eu já batizei fumante? Já. Eu já batizei fofoqueiro? Você foi batizado murmurador? Você foi batizado fofoqueiro? Por que eu não vou batizar o cara que fuma? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A pergunta é, você fuma? Sim. Quer parar? Claro que eu quero. Beleza. Você fuma? Sim. Quer parar? Eu não tô nem aí. Então não tá entendendo a salvação direito. Porque todas as coisas são lícitas, mas nem todas te convêm. Você não pode ser dominada por essas coisas. Não pergunta pra mim se você pode ser salvo mesmo sem batizar. Pergunte pra você mesmo, por que você não batiza? Você que tem que responder essa pergunta. O que te impede? Quando o eunuco pergunta pra Felipe, ele fala, o que me impede? Aí Felipe fala, só se você não crê. Aí o eunuco fala, mas eu creio. Então nada te impede. Nada te impede. Ponto. Não vá além do que a Bíblia revela. É simples assim. Amo vocês. Acho que esse ao vivo vai tirar muitas dúvidas. Qualquer outra pergunta, se alguém não fizer, pode mandar para mim por e-mail, daniel.saad@uol.com.br. Eu respondo sua dúvida com uma alegria. E se você quiser ser batizado, vem para Taubaté. A gente faz aqui a ceia aqui em casa, batiza, tem piscina, tem aqui ó, a piscina do prédio não pode usar, que é chato, é só para morador. Mas eu tenho vários amigos que têm piscina que me prestam com a maior alegria do mundo e a gente resolve essa sua situação aí. E Lucas capítulo 15, verso 7. Há mais alegria no céu quando um ímpio se converte do que 99 justos que não precisam de arrependimento. Você vai fazer festa no céu. Amo vocês, Deus abençoe, guarde. Até o próximo ao vivo. Deus sabe quando. Quero mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai, especialmente pra você, Xuxa. Dionei, te amo, meu querido. Eu vi que você tá aí. Eli Couto, Elaine Pires, Luana, minha esposa maravilhosa, mulher mais linda e cheirosa da história, Stephanie. Que Deus tenha falado com vocês. Agnes, você é preciosa, viu, Agnes? Você é preciosa, mulher. Line, Thaís. A Thaís disse pra mim, faz mais vídeos. Thaís, no YouTube tem quase 1000. Você acredita? É impossível você fazer mais vídeos. Quase 1000. Eu tô fazendo um vídeo por dia praticamente. Quase 1000. É isso, beijos. Vou comer, estou com fome, pra variar.